Essa citação está nas origens do totalitário. Boa noite a todos. Começamos agora o nosso programa Psicologia em Foco no 2018. Esse é o nosso primeiro Psicologia em Foco de 2018. O Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais cumpre a tarefa comum e igual a todos os órgãos de classe. Orienta, fiscaliza e promove relações éticas entre a categoria e a sociedade. Nesse sentido, busca garantir, com zelo e esmero, a reprodução do trabalho da profissão. Mas o Conselho tem feito mais, tem convidado a profissão a testar seus limites. Estica suas fronteiras, alarga suas beiradas, fazendo a psicologia chegar a lugares cada vez mais distantes, contribuindo no desbravamento de campos que levam a psicologia a fronteiras novas e cada vez mais longínquas, toda a extensão do campo dos direitos humanos. Não só o Conselho movimenta para alargar, como também busca aprofundar, articulando conceitos e não recuando diante de temas que a contemporaneidade nos traz. Nessa perspectiva de aprofundamento é que propomos o debate de hoje. Não um aprofundamento hermético de difícil compreensão. Ao contrário, o Conselho se propõe a chegar mais perto daquilo que é vivido por cada um de nós, como sendo importante, útil, justo, fundamental. Chegar ao osso das questões, sem simplificações ou reducionismos, mas também sem complicações desnecessárias. O debate desta noite está pensado da seguinte forma. São 20 minutos para cada apresentação, em seguida abrimos o debate. Estamos online no Facebook, de onde também podem ser feitas as perguntas. Sabemos que essa conversa não acabará aqui, deixamos então uma demarcação de caminhos que permita que essa busca não se perca. E vamos deixando então as nossas pegadas. Vamos ter uma boa noite de trabalho. Nós vamos começar com a apresentação de uma trabalhadora da Rede de Atenção Psicossocial de Juiz de Fora, a Rita, que vem presenciando em seu cotidiano o tensionamento dessa possível articulação. Como a demanda por felicidade virou uma demanda da saúde mental, como a busca da felicidade tensiona a ética, em que lugares a psicologia é chamada a responder a essas perguntas e o que fazer, convidamos a Rita a trazer suas considerações e inquietações, e na sequência chamaremos o Guilherme para suas reflexões. A Rita Almeida é psicóloga, psicanalista, doutoranda em educação com enfoque no tema patologização e medicalização da educação, trabalhadora da rede de saúde mental, do Centro de Atenção Psicossocial do SUS, CAP-SUS, diretora técnica da Cooperativa de Profissionais de Saúde Mental, COPSAM, em Juiz de Fora, membro do Ato Freudiano de Juiz de Fora. Guilherme Massara é professor adjunto do Departamento de Psicologia da UFMG, mestre e doutor em Filosofia e membro da Federação Europeia de Psicanálise, FEDEPSI, membro da International Society of Philosophy and Psychoanalysis, pesquisador nas áreas de interface entre psicanálise, artes, política, estudos de gênero e ciências humanas. Eu, Mariana Tavares, coordeno a Comissão de Clínica e sou membro da Comissão de Ética. Muito feliz de estar aqui com vocês dois hoje e então já passo para a Rita. Boa noite, Mariana, boa noite, Guilherme, boa noite a todas e todos. Preferia trazer minha fala escrita, né, para a gente poder controlar o tempo, né? Então, na maior parte do tempo da história humana, a felicidade não foi um propósito de vida, o que significa dizer que nossas condescendências com os aspectos trágicos da existência, tais como a infelicidade, o sofrimento e a dor, já foi muito maior. Hoje nos tornamos obcecados pela felicidade, tornando nossa tragédia, a que compõe a existência, algo que precisa ser expurgado e negado. Nietzsche dirá que a história do Ocidente moderno é a história da repressão do trágico.
E ao advento da ciência, com seu conceito de bem-estar e sua promessa de solucionar os mal-estares do homem em vida, né, sem precisar aguardar sua morte ou paraíso, que transformou a felicidade numa pauta política. Política no sentido de ser pensada como uma meta coletiva. A noção de cidadania tem muito a ver com essa noção de felicidade como direito universal. Mas em tempos de capitalismo ultraliberal, né, a felicidade deixou de ser uma utopia comum, que seria a utopia dos governos socialistas, né, a fim de se tornar uma questão de foro individual. O sujeito do nosso tempo é condenado a ser uma espécie de empreendedor de si mesmo e da sua própria felicidade, que muito comumente ele é convocado a conquistar na prateleira do consumo. Assim sendo, a felicidade tornou-se um fracasso também individual. A infelicidade, desculpa, tornou-se um fracasso também individual. E a felicidade, uma espécie de mérito para aqueles que se esforçaram, se prepararam e trabalharam para conquistá-la. Esse tipo de narrativa também leva a uma noção ingênua de acreditar que ter saúde mental seja o mesmo que ser feliz. O risco é tomar tal conceito como sinônimo de instabilidade emocional e correlato a uma mera adaptação ao meio. Todavia, se ampliarmos o nosso olhar para uma visada mais política, um sintoma singular, que a princípio pode ser visto como uma doença, né, pode ser sinal de saúde mental, algo que o sujeito sustenta a fim de denunciar uma doença que se apresenta em seu entorno. E vou dar um exemplo, né, da minha prática de trabalho. Certa vez nós recebemos no CAPS o encaminhamento de uma senhora, né, via atenção primária, né, todo mundo sabe que o CAPS ele recebe, né, a sua demanda pela via da atenção primária, e a queixa, né, inclusive a prescrição do médico para encaminhar era insônia persistente e delírios persecutórios. Avaliando o caso, né, a gente tem esse cuidado de fazer o acolhimento antes de encaminhar para uma demanda médica, né, de acolher essa demanda, avaliando o caso com cuidado, no acolhimento, entendemos que a tal senhora não dormia porque estava sendo ameaçada pelo marido há meses. Ameaça real, não era delírio de perseguição. Ele dizia que jogaria água fervente no seu ouvido enquanto ela dormia. Alguém, por favor, me diga, né, como essa mulher poderia dormir. Não dormir, nesse caso, é sinal de saúde e não de doença. A psicanálise tem tratado nossa época como uma época do direito ao gozo. Ou seja, vivemos uma época que não trata a felicidade como contingência, mas sim como um direito e uma meta de sucesso. Esse modo de entender a felicidade implicou uma mudança do tipo de demanda que as pessoas fazem a nós, né, psicólogos. Impactou nossa prática clínica. Temos percebido que as pessoas simplesmente não suportam ficarem tristes, infelizes, frustradas ou enlutadas. E também não suportam ver outras pessoas nesse estado, né? É como se elas agregassem um plus ao próprio sofrimento. Sofrem pelo que as fazem sofrer e se angustiam ainda por estarem nesse estado ou por não conseguirem reagir, né, a ele tão rápido quanto gostariam ou que as outras pessoas gostariam que ela reagisse. É como se não tivessem mais o direito a ficarem infelizes. Portanto, se num passado não muito distante, nós éramos procurados, né, nós psicólogos, pelas pessoas para ajudá-las a compreender e a decifrar os seus mal-estares, hoje, um número cada vez mais crescente de pessoas nos procura com um único objetivo: se livrar do mal-estar. As pessoas não querem saber nada sobre o seu sofrimento, não desejam interrogá-los, querem apenas silenciá-los. E ainda demandam de nós uma resposta rápida e eficaz. E especialmente que não exija muito esforço. Estamos nos tornando uma geração de humanos que teme a sua própria humanidade. A pressa, né, talvez seja outro sintoma muito evidente, né, da nossa sociedade atual. As pessoas não têm paciência ou disposição para passar por tratamentos longos que exijam maior esforço e tempo, né? Além disso, é como se sentissem culpadas ou desautorizadas a sofrer e se angustiar, ao passar por momentos de crise, ou isso tem impactado na rede pública de saúde mental da seguinte forma.
Eu sou trabalhadora de CAPS, né, e recebemos muito caminhamento da rede de saúde, como eu disse, né, da atenção primária. E nós temos percebido, né, na prática, uma certa pressa em diagnosticar e principalmente em medicalizar situações que não deveriam nem mesmo gerar uma demanda de saúde. Inclusive, foi isso que motivou, né, a minha pesquisa de doutorado, né, quando essa demanda vem da escola, né? As crianças chamadas hiperativas, né? Perda, luto, desentendimentos amorosos familiares, fracasso na escola, no trabalho, dificuldade de relacionamento, rebeldia juvenil, ou seja, situações normais de vida, em geral passageiras, são encaminhadas para profissionais de saúde mental, correndo risco de serem transformadas em doença. E a pressa e a exigência de se livrar do mal-estar aumentam em muito o risco de um diagnóstico equivocado e de uma prescrição de medicamentos psiquiátricos sem critério. Contudo, para trabalharmos de forma ética, e aí trazendo, né, o tema da ética aí para a nossa discussão, nem sempre temos que dizer o que a pessoa quer ouvir, né? Porque o que ela quer é isso, ela demanda de você que livre ela daquele mal-estar. Mas, sobretudo, o que ela precisa ouvir. Sendo assim, temos que, muitas vezes, desconstruir uma demanda inicial e autorizar a pessoa a sofrer, ficar infeliz, a perder o sono, o apetite, quando isso faz parte de um contexto normal de perda e luto, fracasso ou desentendimento familiar. Até para que a pessoa possa, a partir daí, fazer perguntas sobre sua vida, suas escolhas e seu modo de ser. Aquela senhora, por exemplo, né, que eu citei o caso, né? Eu perguntei isso para ela. Eu falei assim, olha, mas como assim a senhora quer dormir? A senhora está dizendo que o marido da senhora disse que, né, que vai jogar água fervendo, né, no seu ouvido. A senhora realmente não pode dormir, só está certa, né? A gente tem que ver, então, o que vai fazer com isso, né? E aí, obviamente, a gente, né, trabalhou essa questão com ela, né, de ver lá na própria relação com a atenção primária, como é que seria esse contexto de violência doméstica, como é que era ela, para ela, essa situação com o marido. Obviamente que ela voltou lá muitas vezes, a gente teve que acionar outros parceiros da rede, mas não dar o remédio ela para dormir, né? Porque isso, né, condenaria ela, talvez até, né, uma situação mais grave ainda, né? Contudo, certa vez, recebi em acolhimento, eu sou outro exemplo também, né, desse modo de lidar, né, ético, que a gente está fazendo aqui. Recebi em acolhimento um homem de meia idade, queixando-se de dificuldade para dormir e nervosismo. Ele queria receita de um remédio que ele já tinha usado uma vez e que, segundo ele, foi muito bom. Inclusive, indicado pelo vizinho, né, muito comum. Ou seja, ele apresentou uma queixa e, em seguida, a solução, tudo em poucos minutos. Tentamos desacelerar a sua pressa, como deve ser nossa conduta nesses casos, tratei de fazer as perguntas que ele mesmo deveria estar fazendo naquele momento. Como estava a sua vida, a relação com o trabalho, com o lazer, com a família, o que o deixava nervoso, o que ele pensava nas suas noites insônias. Respondendo a essas perguntas, ele confessou que depois da morte da esposa há alguns anos, decidiu mergulhar intensivamente no trabalho, para não pensar, palavras dele. Ele trabalha no trânsito, um local por si só muito estressante, cerca de 14 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana, sem horário certo para comer ou dormir, não tem lazer, mora sozinho, e não conseguiu, desde a morte da esposa, se relacionar efetivamente com mais ninguém. No decorrer da nossa conversa, ele conseguiu perceber que, com a vida que ele estava vivendo, era impossível que ele não estivesse insônia e estressado. No final da consulta, ele estava decidido a reduzir seu tempo de trabalho, definir horários regulares para comer e dormir, e voltar a fazer uma atividade física e programar melhor seu lazer. Pedi que ele me telefonasse em um mês para dar notícias sobre suas mudanças, se elas tinham produzido algum efeito. E minha experiência diz que, nesse caso, nós conseguimos produzir o efeito desejado. Ele voltou algumas vezes, né? E foi, né, tentando aí, fazer alguma coisa diferente do que ele estava fazendo a partir da sua queixa inicial, né? Que era por medicamento. Esse caso exemplifica muito bem que tipo de intervenções temos tido que fazer ultimamente para trabalhar de modo ético, que é cuidar para não entrar na mesma urgência e na mesma pressa do sujeito que nos demanda em aliviar seu mal-estar. No caso desse homem, era simples encaminhá-lo ao psiquiatra para que ele tomasse o medicamento para dormir.
mas perderíamos a oportunidade de fazer o questionar sua condição de vida atual e tudo aquilo que poderia estar lhe causando os sintomas que apresentava. Às vezes precisamos atuar também no sentido de autorizar as pessoas a estarem felizes, a chorar, a sofrerem por um fracasso, uma perda, a mergulhar numa boa dor de cotovelo, sem que isso precise ser medicado ou enquadrado em algum diagnóstico de transtorno mental. Muitas vezes precisamos dizer a essas pessoas que elas não precisam se envergonhar de chorar a morte de alguém, que é normal não dormirmos quando estamos endividados, desempregados ou sendo ameaçados. Invariavelmente precisamos lembrar as mães que elas também já choraram a dor de amor e que sobreviveram, que as crianças são inquietas e ativas, e que colocar limite e educá-las é obrigação dos adultos. Precisamos dizer que no acesso de raiva não é uma insanidade irreparável quebrar algumas louças. Às vezes precisamos dizer que quase todo mundo já pensou em suicídio pelo menos uma vez na vida e que a imensa maioria nunca chegou a concretizá-lo. Aproveito também para levantar outro tema importante, que é resultante dessa nossa relação com a felicidade e do excesso de diagnósticos e da urgência em suspender sintomas, que é a medicalização. Como sabemos, medicalizar não é o mesmo que medicar, né? Medicalizar é o processo que transforma problemas sociais, relacionais, políticos ou culturais num fenômeno individual, nesse caso biológico. Mas apesar de medicalizar não ter a ver necessariamente com medicar, né? Dada a presença massiva da indústria farmacêutica e da prevalência das relações de consumo que o capitalismo nos impõe, o uso e a prescrição de medicamentos no campo da saúde mental é uma prática cada vez mais comum. Isso implica que é cada vez mais comum que as pessoas nos procurem no serviço de saúde mental para serem medicadas. Querem um nome para a sua doença e uma pílula milagrosa que resolva o seu mal-estar. E é muito interessante que quando nós dissemos a elas, né, que o remédio não vai resolver seus conflitos familiares, não vai solucionar seus problemas financeiros, não vai dissolver uma culpa, uma perda, eles assustam e ficam pensativos. Acho que as pessoas realmente acreditam que há um remédio que solucionará isso para elas. E, na verdade, elas não acreditam nisso por acaso. Elas acreditam porque há um discurso extremamente forte e presente em nossa sociedade, alimentado principalmente pela indústria farmacêutica, que sustenta a ideia de que é possível encontrar na prateleira da farmácia um remédio para qualquer mal-estar que nos incomode. Este é um excelente exemplo na saúde, né, de quando a oferta gera demanda. Existe uma demanda por felicidade em pílula porque o multimilionário mercado farmacêutico oferta esse tipo de solução. Isso não quer dizer que os medicamentos psiquiátricos nunca devam ser usados, que são um mal em si. No entanto, há uma pergunta ética importante a ser feita quando pensamos no uso da medicação como estratégia de intervenção. Qual a função do medicamento nesse caso? Ele está servindo para o sujeito falar ou a função é fazer o sujeito calar? Reduzir o incômodo dele com o seu sintoma e dele com o entorno, né? Porque o sintoma ele tanto incomoda o sujeito quanto incomoda, né, o entorno. Por exemplo, uma criança chamada hiperativa, ela incomoda o professor, a sala, e inclusive por isso que eles encaminham, né, para a gente. Quer dizer, eu estou medicando aquela criança, aquela pessoa, simplesmente para cessar o incômodo dela consigo mesma e com o outro, ou eu estou medicando para possibilitar que ele seja sujeito e, né, poder se colocar, né? Porque e algumas vezes a doença mental, a doença psíquica, né, ela chega a um ponto de impedir a pessoa de ir e vir, de se comunicar, né, paralisa a pessoa completamente, impede ela de fazer laço e apaga completamente a sua subjetividade. Nesse caso, o medicamento deve ser usado, né, mas com esse intuito de fazer com que o sujeito compareça, né, com que ele fale, com que ele se coloque, né. No entanto, o que mais vemos é que o uso do medicamento é usado para calar o sujeito, para reduzir o incômodo que o sintoma causa e, principalmente, o incômodo para as pessoas que o cercam. Nesse sentido, eu sou uma entusiasta defensora do nosso sistema público de saúde, o SUS. E, dentre outros inúmeros motivos que me fazem defender essa proposta, vou dizer apenas um que considero fundamental. O melhor sistema de saúde privado que nós poderíamos conceber não é capaz de fazer uma coisa que só o SUS pode fazer.
intervir sem estar submetido às leis de mercado ou à lógica do consumo. Isso é muito importante. Não podemos negar que a medicalização dos nossos problemas cotidianos faz muito bem ao desenvolvimento da indústria farmacêutica e só o SUS é capaz de manter uma distância segura dessa influência. Isso muda tudo, né? É uma coisa pequena, mas muda tudo. Além disso, no SUS podemos agir, né, atuar com mais tranquilidade, desconstruir a demanda por uma especialidade ou por uma intervenção específica pelo próprio sistema, né, de rede. Na rede privada ou conveniada, qualquer um de nós aqui, né, a qualquer momento pode marcar uma consulta com um especialista, mesmo que não haja nenhuma indicação para tal. Só isso já aumenta muito a probabilidade de uma pessoa ser diagnosticada e medicada sem o cuidado necessário. Algumas vezes por uma falta de cuidado ético do profissional e outras vezes pela própria pressão do usuário em ser atendido ao seu pedido. Especialmente porque no setor privado, o usuário é, na verdade, um cliente. E sabemos que nessa sociedade de consumo, o cliente tem sempre razão. Precisa do tempo. Certinho. Isso aí. Bom, gente, então a Rita está nos falando dessa contribuição, né, da infelicidade ser transformada numa questão individual, numa doença, e, portanto, uma necessidade de tratamento, de cura, se possível, imediata. Vamos ouvir agora o Guilherme. Bom, eu queria inicialmente agradecer a presença de todos aqui, o interesse de vocês assim, acompanhar esse debate, falar da minha satisfação em retornar aqui ao CRP, né, como eu disse aqui, depois de tantos anos, né. Queria te agradecer também, Mariana, por ter me convidado, né, agradecer também a Cristina, que esteve comigo no Rádio Cedo, Carolina, que eu conversei pouco esses dias. Você estava me apresentando aí, assim, com esses títulos complexos aí também, né? Mas eu tenho, em tempos, eu acho que de filiações assim, tão difíceis, né, gente? Eu acho que eu tenho a satisfação de poder dizer que eu me reconheço muito também sobre a rubrica de membro do CRP 04, sobre o número 12.187. Bom, então vamos lá. Eu também escrevi umas coisas, enfim, estou bem contente de poder dialogar com a Rita, né? Me solidarizo com muitas das coisas que ela disse aqui também, conheço bastante muitas delas, assim, em relação à minha prática, né? Vamos lá. Há quem diga ainda hoje, né, que quando a questão é não encontrar a felicidade, a última pessoa que se deve procurar é um psicanalista. Dentre as principais razões, a gente poderia tentar lembrar aqui uma a uma, né? Primeiro, Freud, que é o nosso grande guru, né, de todos os analistas de diferentes credos e partidos, foi um demolidor de ilusões, sem fé, cético quanto à ideia de uma sociedade progressista, reconciliada e feliz, e mais desconfiado que o mineiro mais cabreiro quanto às possibilidades que a ciência, a política ou a evolução humana contribuíssem para o incremento da felicidade ou mesmo para a disposição à mesma. Né? Como confiar num autor cujo livro de maior sucesso se chama O Mal-Estar na Cultura. Seus sucessores contemporâneos, né, assim, os psicanalistas do nosso tempo, gostam de fazer debates, né, sobre filmes densos e trágicos, frequentemente melancólicos, né? Ou realizar estudos sobre literaturas de pessoas que enlouqueceram ou se mataram. São muito circunspectos, usualmente, né? Não parecem muito afeitos à diversão, exceto nos seus congressos, né? Em que, quando eles se excedem, né? Isso parece representar uma sintomática exceção a essas regras repressivas exigidas pela função analítica. Afinal de contas, não foi o próprio Lacan que disse, né, que o psicanalista, tal como o santo, não goza? Enfim, como a gente poderia subordinar as nossas expectativas de felicidade a esses seres tão soturnos, contemplativos, imprevisíveis, lacônicos e silenciosos, né? Bom, é sempre importante lembrar, né, que esse clamor da felicidade ele excede todo o esforço de racionalização, né? Passa muito pela razão. Brotado no afeto, ele é um clamor urgente e que, quando não contemplado, agrega à vida, a cada segundo de vida do seu insatisfeito portador, né, doses terríveis aí de sofrimento, desorientação e desespero. Então, eu acho que buscar desesperadamente a felicidade não parece uma coisa que combina com esses longos interstícios exigidos aí pelo patos do divã. E essa diacronia imponderável de uma análise, né, cujo tempo de duração
o Freud mesmo dizia, né, depende do fôlego e da largura da passada de cada um dos seus peregrinos, né, que parece tornar essa história de fazer análise muito anacrônica. Né? Então, a gente poderia concluir, né, que a psicanálise deve ser ultrapassada, no máximo interessante como uma forma de pensamento, mas caduca como praxis no tempo das urgências e dos imperativos de racionalização objetiva, assim, de soluções, mesmo que paliativos, como a Rita lembra muito bem, né, para as demandas humanas de alívio e bem-estar. Além do mais, né, como é que a gente poderia alcançar por um método de tratamento a felicidade, subordinando essa fala, né, assim, subordinando a nossa fala, a uma prática desregulada que não tem tarefa, não tem exercício, não tem ensaio, que exige do falante que fale qualquer coisa sem um planejamento prévio do que ele está dizendo. Como não andar em círculos, perder-se ou extraviar-se, né? Como não incorrer naquilo que os nossos tempos acham imperdoável, né? Perder tempo, disposição, energia à toa, gastar dinheiro, anos de vida sem garantias, sem metas, isso é terrível, né? Sem metas, ou planos objetivos de retorno, né? E mais, submeter-se a um cenário em que se pode estar privado do olhar do analista, alojado na profundeza de um divã, olhando para a parede, ou na melhor, quem sabe na pior das hipóteses, para algum quadro ou objeto bizarro que revela as exóticas preferências estéticas desses seres cabulosos, que são os analistas, né? Enfim, ficar privado do olhar, né? Justamente o olhar nessa janela da alma tão reveladora, que consola, que anima, que censura, que fornece uma bússola, um tino. Como reencontrar alguma alegria, descobrir belezas, apaziguar-se, encontrar-se finalmente nesse ambiente tão inóspito, tão alheio, e as palavras são de Lacan, né? Alheio aos modos com que a gente trata os sujeitos como convém. Mas aí, gente, constatada essa aparente dissociação, né, entre a demanda e a oferta, o que mais se descreve a demanda de felicidade em nossos dias? Né? Qual que seria o clamor, a reivindicação, o apelo social válido pelos sujeitos no Brasil desse século que parece ter pretendido deixar para trás as lições do inconsciente? Vamos lá. Ser feliz parece ter se tornado sinônimo de um clamor de ser livre, emancipado, engajado, consciente, focado. Né? Menos evidente, mas não menos implacável, é o apelo de ser reconhecido em toda a sua extensão, sobretudo em tempos de, né, triunfo cabal das redes sociais. Ser visto, fitado, curtido, aprovado, ter a sua palavra legitimada, frequentemente ter a liberdade de dizer o que quer que seja, poder falar tudo, né, mesmo que sob o esteio de uma trama social de receptividade bastante complexa, que por um lado incita o nosso exercício opinativo, né, que é levado inúmeras vezes a um certo império da doxa e também da opinião, né, para quem como eu, apesar de não ter redes sociais, né, tem muita curiosidade científica de ler os comentários de leitores em mídias impressas, em mídias sociais. Mas são esses mesmos imperativos que parecem punir implacavelmente as falas heteróglifas, frequentemente enclausurando essas falas em juízos típicos que não são sempre muito precisos. Né? Resumindo, pode-se dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, contanto essa fala não seja racista, machista, homotransfóbica, politicamente radical ou extremada. A expressão de si, então, ela parece guardar, assim, né, ela conhece um espaço de recepção ilimitado, mesmo sendo alguns dos seus traços perversos estranhamente tolerados. Né? Me ocorre um exemplo, tirado da prática, inclusive, assim, né? Uma sentença no Instagram do tipo: minha sobrinha pequena na cozinha, com as tias, celebrando a tradição culinária na família. Uma sentença como essa sobre uma foto no Instagram teria enormes chances de receber enxurradas de comentários desabonadores, ferozes talvez, né? No que tange a sua suposta subscrição a uma lógica sexista e falocêntrica de dominação. Difícil a gente duvidar disso, né? Todavia, quando alguém despeja nos rodapés das notícias de internet algo do tipo assim: já foi tarde esse petralho, não vai fazer falta nenhuma, em se tratando da morte trágica e precoce de alguém que sequer carreira política conheceu, há um enorme silêncio, ou uma indiferença, né? Que do meu ponto de vista são no mínimo muito sintomáticos da estranha e curiosa redistribuição de valores performados no discurso do nosso tempo. Talvez seja justamente esse espaço de desregulação social do discurso que seria um ponto de partida para a gente pensar esses pontos anteriores, né? Referente a um suposto antagonismo, anacronismo, ou mesmo conservadorismo das práticas terapêuticas discursivas, todas elas, não só a psicanálise, né? Eu falo da psicanálise, que é um pouco meu lugar da prática, né? Mas penso em todas as nossas, né? Tão diversas. Pode ser que um dos principais elementos de aposta, né, dos sujeitos contemporâneos nas suas expectativas de felicidade
que seja talvez essa permissividade a uma plena expressão de si, né, guarde em seu bojo um estranho avesso, que paradoxalmente se contrapõe, solapa e aniquila essas mesmas expectativas de realização pessoal e talvez de reconciliação social. Né? Eu acho que o assunto é bastante complexo, eu vou tentar entrar só num ponto específico, que tem a ver, eu acho, com o nosso encontro de hoje. Né? Esse é o ponto. Né? Talvez na história moderna a gente jamais tenha vivido um momento tão identitário quanto o que a gente vive na nossa experiência atual. Né? Mesmo que sobre a aparência de uma diversidade muito múltipla de formas de vida. Um resumo que eu confesso que eu acho bastante ainda precário e rudimentar, eu estou partilhando com vocês mais as minhas perguntas do que as minhas certezas, né? Acho que a ideia é a gente dialogar. Né? A sensação que eu tenho assim, né, é de que algumas das causas políticos sociais que mais prosperam nos nossos tempos, né, seja em termos de reconhecimento e visibilidade social, legitimação política, conquistas de espaço e ampliação nas agendas de Estado, nas mídias e mesmo nas agendas técnico-científicas, na ciência, né? Essas causas parecem oriundas de discursos que reivindicam a afirmação não só da sua pauta própria, mas, vamos dizer assim, fundamentalmente da sua identidade. Né? Raça, gênero, credo religioso, convicções culturais ou multiculturais, e talvez de forma menos regulada, formações ideológicas específicas, dão a tônica hoje de muitos congressos em que outrora se discutiam filmes gongóricos, obras enviesadas e angústias complexas. Né? Assim, eu vejo na minha prática o deslocamento desses temas aí, né? Assim, esses quase 25 anos de prática como psicólogo. O mal-estar na cultura dos nossos dias, ele parece, então, sob essa perspectiva, advindo de múltiplas constelações de sofrimentos identitários, né? Cujo tratamento exige, né, um tour de force aí muito estranho a certas práticas de espessamento do afeto ou mesmo da palavra. Por assim dizer, uma hipótese, né, que eu partilho para a gente discutir. Né? A felicidade pareceria bloqueada pelo preconceito, pela resistência à assimilação da diferença, pela desigualdade civil e civilizatória, e talvez pelas narrativas dominantes, né, na ciência, na cultura, na política, que são sectárias e conservadoras. Provavelmente tudo isso é verdade. Né? Daí a força social, então, crescente das chamadas práticas e ações afirmativas, que visam corrigir certas distorções, né? Mas que, a despeito, eu acho, da enorme importância do serviço que elas prestam para o nosso momento civilizatório, talvez engendre algumas distorções das quais, raramente, o corpo social que justifica está disposto a ponderar. Né? Então, esse é um momento aqui, talvez, onde a gente é levado a colocar um certo dedo na ferida. Por exemplo, né? A forma quase sacralizada com que a gente celebra em certos meios, que inclusive incluem os nossos, a prática dos ditos lugares de fala, evidencia, né, em que medida a noção de verdade, né, com a qual a gente trabalha hoje, do ponto de vista lógico, né, mas acho que principalmente do ponto de vista moral, ela é forçada a uma subordinação direta a um lugar de experiência do seu emissor. Né? No vídeo que a gente assistiu agora, acho que isso fica muito evidente assim, também, assim, né, a fala específica dos sujeitos que estão em determinados lugares sociais, assim, também, né, que se reconhecem a partir de motivos identitários muito claros. Né? O que seria esse lugar de experiência? É um locus difícil de precisar, né? Difícil de precisar, mas que usualmente ele se confunde com uma espécie de vivência quase que conatural ao sujeito, né? Que seria, de certa forma, a única a legitimar socialmente e moralmente o seu discurso e, consequentemente, deslegitimar outros discursos que se façam fora desse lugar. Né? Dessa experiência, por assim dizer, a gente poderia afirmar que o seu fundamento profundamente identitário, né, se manifesta diretamente no que a gente poderia chamar de uma relação ao ser. Né? Para brincar um pouco com uma expressão filosófica aqui, em outros tempos a gente diria, penso, logo existo, né? Logo sou. Nesse momento a gente poderia depor o código, né, e reificar o ser. Sou, logo afirmo, né? Logo eu digo. Esse modo de afirmação, ele pode ser decomposto talvez em alguns traços, né, assim, que eu acho que não o deslegitimam, mas certamente o relativizam. Né? Acho que o primeiro deles, assim, a gente poderia pensar assim, quando a gente subordina o ser à afirmação do pensamento, né, assim, pegando o código cartesiano, penso, logo sou, o que está em jogo é o fato de que a afirmação daquilo que eu sou decorre de uma trama anterior, de um espaço aberto, indeterminado, de discurso, que me faz advir como sujeito, na minha história, na minha identidade, né, naquilo em que eu me reconheço. Quando, por exemplo, um sujeito transexual diz, né, sou um homem num corpo de mulher, né, assim, se a gente pensar numa discussão tão própria do nosso campo hoje, né, a gente evidencia muito claramente o peso normativo, né, daquilo que no discurso antecipa uma realidade anatômica e mesmo uma realidade biológica. Né.
Ou seja, dizer desse sujeito que esse discurso é invalidado porque, de alguma maneira, algo anterior, biológico ou anatômico, determina isso é bobagem. Né? Assim, isso fere o princípio fundamental do nosso direito elementar, assim, de nos constituirmos também assim, na relação ao discurso. Né? Se a gente considerar isso, gente, assim, né, e considerar um deslocamento dessas acepções radicalmente imanentes do ser, né, ninguém tem assim tanta certeza de quem é. Que acho que seria um pouco essa provocação que eu faria. Né? Talvez ninguém tenha assim tanta certeza de quem é. Né? Existe uma coisa que se instala no ser para além do universo da aparência, né? E que mesmo uma vez instalada, pode se deslocar. Se isso faz sentido, eu acho que o segundo ponto vem como consequência. Né? A paixão com quem, às vezes, a gente afirma categoricamente essa condição fundamental, o ser, ela sustenta-se, por um lado, num arranjo de convicções arbitrárias, até certo ponto, consensuais, sobre esse fundamento, que envolve as nossas crenças, as nossas ideologias, e que muitas vezes o próprio discurso da ciência costuma arrematar em sua pretensão de dizer a verdade sobre o verdadeiro. A Rita, né, trouxe um exemplo muito claro em relação ao discurso da ciência biológica aí também, né, assim, que se apressa claramente em, digamos, patologizar a angústia a partir de uma referência a um tipo orgânico, enfim, né, assim, ou a um conjunto de sintomas que determinaria, sem qualquer forma de relativização, o que isso significa e como isso tem que ser tratado. Né? Sou isso ou aquilo, e eu referendo meu dito à ciência, que já provou que, 2 pontos, né? Nós, como analistas, muitas vezes recebemos esse tipo de demanda. Assim. Eu vim aqui para fazer uma espécie de trabalho de apoio a uma depressão que eu sei que eu tenho. A ciência já provou que os sintomas que eu apresento, X ou Y, definem um quadro específico dessa natureza. Então a gente tende a naturalizar um pouco essa condição de sentimento a partir de uma referência ao ser. Né? Tá? Sou um deprimido, por exemplo. Né? Assim, isso se incorpora, às vezes, muito facilmente a um estado que, visto com um pouco mais de acuidade, teria um caráter um pouco mais contingente. Né? Bom, eu acho que o terceiro ponto, mais sério, né, incide diretamente sobre o nosso encontro de aqui hoje. Né? Esse processo de afirmação muito peremptória de uma identidade, que pretende encontrar seu fundamento no ser, necessita talvez de um outro também assim para se completar. Né? Nesse circuito, né, o outro a quem eu me interesso, né, esse representando a diferença, frequentemente ele precisa ser expelido, mantido à distância e tratado como um certo espelho negativo daquilo que eu sou. Né? O Freud, aí, falando muito brevemente, né, na sua análise do narcisismo, né, ele mostra como que a formação do eu, né, essa formação identitária, inicialmente ela faz um movimento curioso de projetar para fora tudo que é mal para reconhecer esse motivo como vindo de fora, assim, também. Né? Isso, há 100 anos atrás, assim, Freud discutindo outras coisas, ele falava isso, né? Essa formação projetiva, assim, especular da relação do eu. Né? A cronificação dessa condição narcísica, que ela tem uma aparência muito monádica, mas no fundo ela é profundamente mergulhada numa guerra especular, né? Assim, uma coisa ligada ao modo como o outro se posiciona, ela pode chegar ao extremo, assim, de se tornar inimiga do inconsciente e da diferença, e cair no sintoma mais extremo, que é justamente a certeza. Certezas de si e certezas do mundo, que vão jorrar incontrolavelmente dessa fonte termal do eu sou. Né? Eu sou logo. Né? Essa condição frequentemente se converte, então, gente, veja um paradoxo, né? Assim, a gente vai chegar com isso. Né? Se converte no imperativo de tolerância, de intolerância, de segregação, de violência e de um grande cortejo de julgamentos e sanções intersubjetivas e sociais, né? Que retornam ao lugar de fala daquele que justamente se pretendia delas liberado, né? Em virtude da sua condição de exceção, da sua precariedade e, eventualmente, da sua invisibilidade. Né? Então, talvez esse é um momento em que, subitamente, o indivíduo acede a certeza de que o seu infortúnio, a sua infelicidade, seus eventuais tropeços, fracassos e derrocadas, eles vêm desse arranjo exterior atroz da sociedade, como a gente costuma dizer, né? Que lhe bloqueia atos e expectativas. Volto a dizer, gente, assim, não digo que nada disso seja falso, né? Assim, que eu estou tentando assim, explorar, e eu sei que isso é tenso, né? É um certo avesso desse patos, né? Então, para concluir, gente, caberia somente lembrar que a despeito do diagnóstico psicanalítico de um irredutível mal-estar na cultura, e até mesmo de um certo pessimismo do Freud, né? Assim, que disse alegremente, né? Que a felicidade foi excluída do plano da criação, né? O movimento próprio de uma análise assim, visa drenar os excessos dos mal-estares individuais na justa proporção em que os sujeitos se façam dispostos a reconhecer neles alguma implicação. A felicidade possível, acessível e talvez efetivamente real, que pode advir a partir da interferência de um processo de tratamento pela fala, seja ele
ligada à análise, ou seja, ligada a algum outro dispositivo, e nós estaremos dispostos a reconhecer tantos outros mais, né? Felizmente a gente vive num momento em que a psicologia se disseminou por práticas sociais assim, tão impensadas, talvez, assim, né? Pela minha geração, quando eu era estudante, né? A gente tem que pensar nisso, né? Que essa interferência depende de uma aposta individual na força emancipatória do discurso, na palavra, nos seus poderes de afirmação, sem dúvida, mas que numa análise não serão mais importantes do que os poderes negativos do dizer, que interrogam as convicções, solapam as certezas, relativizam conclusões e, eventualmente, suspendem juízos. Não é pecado. Né? Para além de todos eles, né, assim, de todos esses, e de tudo aquilo que, né, a força talvez consoladora dos olhares, da empatia, do reconhecimento tem a oferecer, eu acho que a escuta, ela também tem por alvo uma certa expressão. Né? Ela não é a expressão do eu sou, pura e simplesmente, mas também não é exatamente o seu oposto. Né? Se aprendemos com Lacan que melhor do que a certeza do eu penso, ou do eu sou, é o reconhecimento desse ponto de interrogação identitária, expresso pela frase lacaniana, sou onde não penso, né? Podemos fazer bom uso dessa ideia no que tange talvez as nossas expectativas de felicidade. Né? Porque essa, né, como nos ensina o poeta, né, o poeta por Jobim, tem a vida breve, né? Um poema belíssimo assim, do Jobim e do Vinícius, né, que diz isso, né? Que a felicidade voa tão leve, mas tem a vida breve. Né? Tem muito a ver com o que a Rita trouxe, da contingência, né, da relação à felicidade, por oposição, talvez, assim, né, a esse imperativo de ser feliz, aí, assim, tão fake, né, e até certo ponto tão ligado nas expectativas de reconhecimento e de subsistência material. Bom, se ela, se ela tem a vida breve, né, ela exige, então, de todo sujeito um certo movimento. Né? Afirmação, persistência, dedicação e zelo por aquilo que se coloca como motivo do seu desejo. Né? Mas também renúncia a uma parcela de um gozo ilimitado que disfarça, muitas vezes, assim, ora com ares de torpor, ora com ares de autoengrandecimento, né? Essa falta indelével que, do nosso ponto de vista, talvez, assim, a partir de uma referência à psicanálise, constitui para os seres humanos um impulso fundamental para a busca, para a criação e para a realização. Né? Então, eu queria concluir dizendo o seguinte, né? Assim, as profundas distorções do nosso processo civilizatório, que nós nunca fomos capazes de suprimir, e que nós, no nosso país, né, se tornam endêmicas, a ponto da gente se angustiar com a expectativa da sua cronificação, né? Sobretudo no dia de hoje. Né? E eu estou falando aqui das desigualdades econômicas, de todas as formas de segregação e atentados contra os direitos humanos e sociais, dessa corrupta engrenagem de poder que bloqueia o desempenho do Estado, né, de um mínimo estado de justiça social. Tudo isso impacta diretamente o acesso objetivo às condições de realização pessoal e felicidade e certamente distribui os seres em posições distintas. Né? O que parcialmente, claro, legitima assim, né, os lugares de fala e assim, as posições de discurso que alguns sujeitos estão certamente diferentemente aptos a dizer em relação a outros. Né? Mas se a gente também renuncia a uma ética que inclui o sujeito e que o convoca a investigar a maneira como tudo isso impacta, como ele reage a essas condições, o que ele repete, a que ele resiste e por quê, a que ele se submete, em que circunstâncias, se a gente renuncia à ideia de que há em cada sujeito, né, o que a gente poderia chamar de uma responsabilidade intransferível pela sua condição mortal e pela sua condição moral, né, talvez a gente esteja, no mínimo, alienando as nossas expectativas de felicidade aos desígnios de um mundo que liminarmente só existe como tal porque nós existimos. Né? Então, gente, assim, eu volto a frisar, né? Eu acho que partilho com vocês mais questões do que convicções, assim, né? E fico bem contente que a gente possa ter esse espaço de pluralidade aqui para conversar. Né? Guilherme trouxe algumas questões que eu confesso que vai exigir um tempo de elaboração para sacar. Eu acho que você fez um giro, né? Você entrou por uma porta, saiu pelo avesso dela e voltou. Então, assim, confesso que essas reflexões que você traz, né? Afinal de contas, como a gente... o que me veio assim, foi assim, ser feliz dá trabalho. Então, acho que essa coisa trabalhosa, do investimento em si, dessa ascese, dessa renúncia, né, para você
aceder a um lugar, coloca mesmo em confronto essas duas posições, né? A coisa que a gente traz, essa chegada hoje com uma demanda que você tem que desconstruir, e isso que você fala, assim, mas é aí que o sujeito ele tem que se interrogar, porque nada do ser, né, do que ele está garantido. E abro agora, então, para o debate. Temos já um inscrito, mais alguém. Temos as perguntas também que vão chegar pelo Facebook. Vamos, então, passar para a nossa pergunta. Oi, Guilherme, desculpa, na hora que você falou do vídeo que nós vimos, eu fiquei meio assim, meu Deus, que vídeo foi esse? Porque o vídeo não passou. Desculpa eu ter levado a voz naquela hora. Mas realmente vocês puseram minha cabeça dançada. Eu ainda estou processando, então assim que eu vou falar não está muito estruturado. Eu tenho percebido o seguinte, por que a escola ela destrói tantas crianças? Porque ela tem que alejar a criança, senão ela não vai poder ser uma engrenagem no processo produtivo. Por que as pessoas adoecem? Porque durante o trabalho elas arranjam um emprego depois de formadas e elas têm que se alejar para caber nesse emprego. Então elas acabam no SUS. Tudo, então, parece que a questão é dentro da organização. A organização é a chave para tudo. A produção é a chave da doença. O motivo que a criança tem que ser adoecida é o motivo que o cara acaba no SUS. Tudo acontece ali dentro das organizações. Aí, a pergunta fica, o que visa a organização? Ela visa lucro. O objetivo da pessoa, e não basta ter a pessoa trabalhar lá o dia inteiro. Ela tem que vestir a camisa da firma. Se ela sai da firma cabisbaixa, todo mundo começa a desconfiar que aquela firma não deve ter um produto muito bom. Então a pessoa tem que sair sorrindo da firma. Então não basta ela trabalhar feito uma louca, ela tem que sorrir depois que sai, no sábado, no domingo. Tem que falar bem do serviço dela, por pior que ele seja. Então assim, essa busca da felicidade, na verdade, é uma busca que o patrão impõe sobre o empregado, porque a imagem da firma é uma coisa importante. Agora, isso me levou a perguntar coisas mais profundas. E, bom, depois de passear bastante, eu cheguei à conclusão seguinte. O problema da nossa sociedade é a mesma coisa que aquele cara falou 2000 anos atrás. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. O nosso problema é que nós servimos ao dinheiro, mamon. Sabe? Quando a gente vai na igreja, é 1 hora por semana. E quantas horas você trabalha por dinheiro? Pelo menos 32 horas por semana, 40, 48. Quem que é o seu Deus verdadeiro? É o dinheiro. É pelo dinheiro que você passa aquele arroz a semana inteira. Se você acredita em Deus, é 1 hora por semana. O resto da semana você está por conta do dinheiro. Então quem que é seu Deus? É o dinheiro. Sabe, existe um mito na cabeça da gente que o dinheiro resolve tudo. Se eu ganhar mais, eu vou poder ser feliz. Se eu ganhar mais, eu vou ter uma mulher, um homem mais bonito. Se eu ganhar mais, eu vou ter uma casa mais bonita. Se eu ganhar mais, vão me invejar. Eu não sou ninguém, eu preciso ser invejado para ser alguém. E para ser invejado, eu tenho que ter dinheiro. E para ter dinheiro, eu tenho que me matar de trabalhar. E resumo, o problema-chave de tudo é essa devoção ao dinheiro. Essa fé. Mas não se pode servir dos senhores. Ou você é feliz, realmente feliz, ou você tem dinheiro. Eu estou passando por essa escolha. Sabe? Ou eu vou para o serviço mais caro, onde eu vou me matar muito mais, ou eu fico nesse serviço mais tranquilo, onde eu ganho menos. Entende? Tem essa questão dessa escolha. É uma coisa bem doida na cabeça da gente. Agora, A pergunta? Bom, desculpa, eu tenho mais 2 coisas para falar. É que eu gosto muito de falar isso, sabe? As 4 regras que os ricos seguem. A primeira regra é leve pastilha de menta. A segunda regra, exija tudo por escrito. A terceira regra, prepare-se para ser traído. E a 4ª regra, coma de tudo, mas nunca seja de primeiro, porque pode ser envenenado. Os ricos vivem de acordo com essas 4 regras. Esse é o preço do dinheiro. Tá? E a gente está querendo pagar esse preço, ou não. É uma escolha pessoal. Sabe? Você quer ou não pagar esse preço, a gente está preocupado se a sua comida vai estar envenenada. Aí a última coisa eu não sei, Guilherme, eu até gostaria que você fizesse isso, porque uma vez eu fiz um curso no Brasil, foi muito interessante. Um professor decifrou alguns filmes pra gente, foi muito interessante. O primeiro filme foi Lady Hawk, Feitiço de Áquila. Aquele filme assim, foi riquíssimo, uma coisa fenomenal. O outro foi O Cristal Encantado. O outro foi Superman 3, por incrível que pareça. Aquele que ele enfrenta os odds. Ele fala a trindade terrestre e a trindade kryptoniana, o lado negro do Superman, aquelas coisas. E o terceiro 4 filme foi Supergirl, com a Helen Slater.
sabe, que falam muito não só da transformação de menina em mulher, mas também de uma mística ocidental por baixo dessa transformação. Eu gostaria muito, se você pudesse, trazer esse assunto agora. Boa noite a todos, meu nome é Luiz Balbi, eu sou psicólogo, trabalho no sistema prisional. E eu vi essa palestra com o objetivo de me sintonizar com a minha ética profissional. Eu vim buscar aqui eu tenho confiabilidade da minha ética, eu trabalho para mim ser uma pessoa ética, e eu vim aqui praticamente investimento na ética. E como eu trabalho no sistema prisional, eu passo muita dificuldade, porque no sistema prisional, os clientes que eu atendo, a maioria deles, eles querem forjar sintomas. É muito difícil fazer um diagnóstico no sistema prisional, ter um acesso a um procedimento clínico como um psicólogo que trabalha numa clínica particular, de forma autônoma. Hoje mesmo eu atendi um rapaz que foi levado lá fora do horário por um agente. Ele tem um apelido de Sorriso. Ele chegou lá, a primeira demanda dele era falar com o pai, que segundo ele está triste porque o pai está com câncer. E ele o tempo todo sorrindo. O agente que me passou o apelido dele. Então, o termômetro lá para mim saber quando eu atendo uma demanda, quando eu não atendo, como que eu faço para mim conseguir me firmar na minha orientação profissional, que é de psicanálise, também é outro dilema. Eu gostaria muito de um comentário de vocês, palestrantes, sobre essa realidade do sistema prisional e sobre essa posição ética, né, de um profissional de orientação psicanalítica em atendimento aos clientes, nesse contexto breve que eu procurei transmitir ao conhecimento dos senhores e das senhoras. Então, só para fazer uma provocação ali na fala do colega, e dependendo da igreja, lá na igreja também vai ser o dinheiro, né? O Senhor, não o Deus, né? Então, eu não sei se eu vou te ajudar, eu acho que eu vou piorar a situação, assim, porque vou te confundir mais. Eu me lembrei quando você estava falando aí de uma situação que eu vivi, bastante inusitada, e eu acho que realmente o seu trabalho deve ser muito difícil, né? Porque se tem um lugar onde a felicidade não está, deve ser no sistema prisional, imagina, a gente supõe, né? E é muito curioso, porque essa pressão social pelo lugar da doença, porque de certa forma, por mais que a gente não queira ficar doente, né, a questão do lugar diferenciado, que eu acho que tem a ver com isso que você falou da identidade, né? Como, de certa forma, a gente associou o tema da felicidade com a questão da identidade, né? Como se subjetividade fosse identidade, né? Colar uma coisa na outra. Então, de repente, fazer parte de uma identidade, eu sou gay, eu sou depressivo, eu sou mulher, né? É como se isso fosse suficiente. E isso, de alguma forma, de fato, nos acalma, né? Nos conforta, né? E, então, assim, a questão da doença ela acabou se transformando também num campo identitário que nos livra um pouco da nossa responsabilidade, né? Que eu acho que a psicanálise não perde esse viés, né? Quer dizer, por mais que seja assim, um adoecimento, e mesmo que seja um adoecimento lá do campo da biologia, o sujeito é responsável por aquele lugar que ele ocupa no mundo, seja lá de que ordem for, né? E aí eu me lembrei de um caso muito inusitado que eu recebi, que
foi o único, assim, né, porque eu trabalho na saúde, então isso raramente chega. E aí chegou uma mãe com um rapaz, ele tinha 17 anos na época, e ela queria que a gente identificasse qual doença que ele tinha. Ela chegou com aquela demanda muito eufórica, assim, muito agitada, muito nervosa e tal, e você tem que ver que meu filho está doente, tem alguma coisa. Não, então tá, vamos escutar, vamos ver, né? E aí, assim, resumindo a história, o menino estava cometendo atos infracionais, né, seguidos, ele roubava carro e fazia pequenos delitos e briga na rua, várias situações. E ela foi com o rapaz, né, então ele estava próxima, ele foi, já tinha sido encaminhado, né, para o sistema de, que aí não é o prisional, é o, como que fala? Sistema socioeducativo. Então, ele estava lá com toda a demanda para cumprir a medida socioeducativa. A mãe estava apavorada, né? E aí, ela estava de todo... Assim, qual que era? Ela queria que a gente diagnosticasse alguma coisa nele que justificasse o ato delinquente dele. E foi muito curioso, porque aí eu conversei com o menino primeiro, né? Conversei com ele e ele falou assim, olha, minha mãe acha que eu tenho doença. Eu não tenho doença, não. Eu fiz isso porque eu quis. Eu fiz isso porque eu sei que eu estou fazendo, né, uma coisa assim, nesse sentido, né? E ela fala assim, que eu devo estar drogado ou eu devo estar, né, doente. Mas não é uma das coisas, eu não estou drogado e doente. Eu fiz mesmo, né? E tal, e aí eu falei assim, então nós vamos ter que conversar sobre isso. E aí foi assim, tive uma situação completamente inusitada, eu sentei com os dois, ele tentando provar para a mãe que ele estava completamente perfeito das suas faculdades mentais e que ele fez as burradas lá sabendo o que estava fazendo, não estava drogado nem doente, e ela tentando provar para ele e para mim de que ele estava doente, né? Então, assim, por quê? Porque, de certa forma, o lugar do adoecimento, eu acho que quando você diz, é muito difícil não, né, que as pessoas demandam pelo diagnóstico, às vezes, porque na identificação com a doença, elas podem fugir um pouco da responsabilidade de pagar, né, ou se haver, né, pagar não é a boa palavra, mas se haver com o crime, com o delito que ela cometeu, né, com as consequências, né, do que ela fez, né. E, então, assim, o nosso cuidado ético é muito, e o seu deve ser absurdamente difícil, porque lá todos estão nessa condição, né, e obviamente que isso não é o sujeito não usa desse recurso porque ele inventou, é porque isso está posto aí, né, ele também não é um sujeito passivo, né, dentro do contexto, né? Isso é uma coisa que está posta. Uma pessoa com uma doença, por exemplo, se eu justifico um crime e nesse momento eu estou lá com um quadro depressivo, por exemplo, eu tenho, né, um atenuante ali, não que isso não tenha que ter, não estou dizendo isso, né? Estou dizendo que é possível que use isso como uma forma de ancorar ou uma forma de não se responsabilizar como deveria, né? Não responsabilizar no sentido de penalizar, né? Não é disso, não. Mas você fazer alguma coisa com aquilo. Olha só, eu cometi um ato delinquente, eu vou responder por isso, porque a condição me permite, né? Como esse menino queria... ele, inclusive, era muito interessante que ele falava assim, não, eu vou cumprir a medida socioeducativa. Ele pedia para cumprir a medida socioeducativa. Ele não queria escapar da medida. Muito assim, inusitado, sabe? Obviamente que isso não quer dizer que esse rapaz não possa ser escutado, inclusive nessa escolha dele de pagar o preço e tipo, quer dizer, o que é isso, né? Uma pessoa que comete um delito aos 17 anos e ele quer provar para a mãe que ele é capaz de pagar aquilo, como se fosse o que eu percebi, né, pelo pouco que eu escutei, como se fosse ali tipo assim, eu sou homem, sabe, eu sou macho, eu vou lá e vou pagar isso e vou. Quer dizer, obviamente que isso pode ser escutado, né, a gente pode escutar isso, né, o que esse menino quer dizer com isso, que sujeito que ele está comparecendo ali. Agora, daí a transformar isso num diagnóstico, numa doença, né, numa patologia onde você vai medicar, onde você vai
desresponsabilizar o sujeito é outra, é uma distância imensa, né? Então, talvez, né, isso que você colocou aí, essa sua postura ética, seria isso, né? Descolar, né, talvez, né, que é o que a gente faz, né? Descolar a posição subjetiva da pessoa de uma possível doença, né? Então, tudo pode ser escutado, né? Tudo é do sujeito, tudo é subjetividade. Agora, é escutado dessa forma, né? Acho que principalmente no sistema prisional, né? Fico pensando que realmente deve ser um trabalho difícil de fazer essa escuta nesse sentido da responsabilidade pelo próprio sintoma, sabe? Que o sintoma, ele diz do sujeito como ele é, né? Então, assim, um pouco isso que me veio. Bom, é difícil saber por onde eleger, né, um caminho para trilhar. Enfim, te agradeço pelas suas colocações aí também. Eu acho que eu conseguiria pegar um ponto da tua fala, que é a lembrança que você trouxe, assim, o que pode significar no contexto do debate que a gente está fazendo aqui hoje, enfim, servir a dois senhores, né? Você lembrou muito bem, assim, toda essa, né, tudo que se passa do ponto de vista, né, da alienação das expectativas de felicidade, uma série de supostos benefícios materiais, enfim, eu acho que de fato a gente está vivendo esse momento histórico, né? A Rita começou a fala dela falando um pouco sobre isso, né? Sobre como que, de alguma maneira, assim, né, a angústia, talvez, assim, né, que era um pouco uma contrapartida, até no nível do esclarecimento pessoal, assim, da felicidade, né? Eu tive uma professora, que depois foi minha colega no FMG, que falava isso, e eu achava muito bela essa frase. Ela dizia assim: nos meus tempos era charmoso a gente angustiar, né? Assim, eu vivi minha juventude nos anos 60, nos anos 70, e assim, a gente sabia que a angústia, ela era um motivo de autoconhecimento também. Eventualmente, quando a gente angustia, aquilo pode trazer aspectos, assim, de revelação muito importantes, né? Às vezes a gente está prestes a descobrir alguma coisa, né? E ceder precocemente essa angústia pode ser, então, assim, um ato de, né, assim, de alienação, no final das contas, né? Acho que tem muitas páginas filosóficas e psicológicas sobre isso, né? Agora, de qualquer forma, eu acho que a sua fala, ela recoloca uma questão importante que a gente está colocando aqui, e que eu acho que, de alguma maneira, conecta também com a questão que você trouxe, né? Que é como que a gente opera, né, eticamente, do ponto de vista, né, na condição de psicólogos, nessa interface, às vezes, entre o sujeito, a ordem social e o Estado, né? Quer dizer, como um trabalhador de um organismo estatal, né, assim, como é que você vai mediar, né, essas relações? Vamos dizer assim, um sujeito está ali dentro tentando se virar um pouco, né, nessa condição já meio rotulada de fora da lei, né? Mas, ao mesmo tempo, enquanto representante do Estado, a gente também não está tão convicto assim, de que o sistema como tal está dentro da lei, né? Então, a gente fica se perguntando assim, né, assim, quem está fora da lei nesse momento? Assim, né, assim, são as práticas penitenciárias brasileiras ou os sujeitos que ela visa atender, né? Então, assim, me sensibiliza muito a fala da Rita quando ela diz isso, né, de que a gente tem que apostar de alguma forma, né, assim, não só no Sistema Único de Saúde. Eu acho que ele é um exemplo, talvez, muito determinante, né, dessa ideia. Mas eu acho que, na contramão um pouco, talvez, assim, né, de todo um processo histórico que a gente está vivendo, acho que a gente tem que apostar na possibilidade do Estado, né, assim, de um Estado que talvez relativize, no mínimo, né, assim, essa sentença que pode chegar ao cume da perversão, assim, de servir a dois senhores, né? Porque, de certa forma, quando a gente opera a partir do lugar de um agente de Estado, a gente se pergunta, no fim das contas, assim, a quem efetivamente eu estou servindo, né? Quando eu estou tentando manter uma posição ética aqui, né? Será que eu estou, de alguma maneira, reproduzindo, né, princípios éticos, né, que essa instituição que me abriga, que me acolhe, também reproduz, também sustenta, né? Então, quer dizer, olhando de fora o sistema prisional hoje, o que a gente observa são inúmeras distorções que certamente você lá de dentro conhece muito melhor do que qualquer um de nós, né? Quando a gente pensa no estado de privação de liberdade que o sujeito está quando ele está preso, a gente tende a imaginar, ou a pensar, ou a, quem sabe, se transportar um pouco para esse lugar e tentar pensar assim, o que pode representar para ele forjar sintomas, então, né? Assim, tentar alguma maneira, enfim, né, de ficar menos, quem sabe, assim, né, susceptível a um regime de penalidades que lhe foi imposto, né? Agora, por outro lado, a gente sabe que a privação da liberdade, inclusive, é um pouco relativa no nosso sistema prisional, né? Se a gente tomar como exemplos mais midiáticos ali também, né? Essas grandes operações que têm sido feitas em relação aos presos da Lava Jato, a gente vê isso, que não necessariamente para todos
estar na cadeia significa estar privado de liberdade, né? Assim, então, esse é um ponto que a gente tem que se perguntar, né? Assim, e aí a gente se pergunta, né? Eu acho que a conexão entre as duas questões é essa. A quem esse Estado serve, no final das contas? Né? Então, bom, é muito difícil de orientar, né? Com relação à sua questão específica, o que eu teria a dizer é que eu acho assim que, fora das prisões, né? Assim, na prática privada, e eu acho que em outras práticas assim, né, que lidam com a palavra, não é surpreendente também assim, né, a sensação e eventualmente até mesmo a impressão diagnóstica de que as pessoas fogem um pouco dos sintomas, né? Assim, muitas vezes o sintoma, se a gente entende que o sintoma tem uma interface social, que ele vem como uma resposta a um mal-estar que não é só do sujeito, né, mas que é um mal-estar dele na relação ao de outro, assim, né, na relação à sociedade, à cultura, ao que o cerca, né? Eu acho que essa é uma lição freudiana antiga também, assim, né? O sintoma, ele é, assim, falsamente verdadeiro, né? Ele é verdade no tanto de sofrimento que ele traz, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem alguma coisa ali meio artificial, né? Que vem como prótese, no lugar de uma outra coisa que talvez não possa ser expressa dessa forma. Qual que é o nosso desafio, assim? É esse mesmo, interpretar, ler isso aí, né? Tentar conseguir espessar um pouco a maneira como a gente percebe que, possivelmente, ao se expressar pela via do sintoma, seja ele verdadeiro ou falso, isso a gente jamais vai saber com muita certeza, né? Assim, ele é a forma de expressão daquilo que não pode ser expresso de uma outra maneira, né? Essa eu acho que é uma diretriz muito interessante para a gente trabalhar, né? Assim, a gente expressa sintomaticamente o que não pode ser expresso de uma outra forma, né? Ou pelo menos aquilo que a gente não sabe, não consegue expressar de uma outra maneira. E eu acho que a partir daí a gente tem uma diretriz assim, para tentar trabalhar, né? Esse rapaz que chega cheio de sorrisos aí para você, né? Tem até esse apelido, né? Talvez você se interrogue assim, né? Qual o fundamento desse sorriso, né? Ele está rindo porque ele está feliz? Esse sorriso é a expressão do cinismo, né? Assim, ele é uma expressão de escárnio, enfim, não sabemos dizer, né? Ele pode ser várias coisas, e coisas diferentes em momentos diferentes, né? Agora, o que a gente poderia pensar é que talvez possa te ajudar a se orientar e tentar entender isso, assim, né? Com esse sorriso, o que esse sujeito traz, né? Assim, que não pode ser trazido de uma outra maneira, né? Assim, isso está no lugar de quê? Né? Que outra coisa isso metaforiza, isso, né, assim, apresenta, isso pauta para a gente, tá? Claro que não é um trabalho que se resolva ali, assim, né, às vezes num primeiro encontro, né, numa situação imediata. Talvez por isso, né, assim, a Rita nos deu vários exemplos aqui, né, na prática clínica dela, de como que a gente vai, assim, para usar uma expressão musical aqui, ralentando o sujeito um pouco, né, assim, ele chega ali com aquela urgência e a gente temporaliza essa fala, né, cria canções para que alguma outra coisa que não apareceu, ou talvez não claramente, ou que passava debaixo do nariz, mas não era assim tão explícita, possa advir, né? Isso significa o manejo do tempo, inclusive, né? Assim, significa, às vezes, interromper uma fala, pedir para voltar daqui a pouco, ou voltar no mesmo dia, né? Enfim, né? Fazer uma pergunta aparentemente desconectada daquilo que está sendo dito ali naquele momento, né? Então, acho que é nesse trabalho um pouco a palavra, né? De alguma forma a gente vai produzindo esse espaço de edificação, eventualmente até de uma certa elucidação também, assim, com que, afinal de contas, a gente está lidando, né? E só para concluir, então, isso, né? Eu acho que isso torna a inserção social, né, e multidisciplinar do nosso trabalho, às vezes, difícil, né? Porque muitas vezes a gente também está envolvido em trabalhos de equipe que exigem, assim, respostas rápidas, coisas um pouco imediatas, né? Assim, exigem da gente que a gente cumpra metas, né? E nós não fomos muito talhados para isso, assim, né, na psicologia, pelo menos eu quero crer, né? Bom, alguma... Bom, boa noite. Meu nome é Jonathan. Baseado nas colocações da Rita, eu estava pensando aqui que o DSM, né, na sua primeira edição, ele tinha 160 páginas. Hoje na quinta edição, ele tem 900 e poucas páginas, então no decurso do tempo são 800 páginas. Aí né? Então, pensando bem se todos nós nos encaixamos em algum momento em algum, né, hoje os sujeitos, como a Rita disse ali, que eles vão às instituições de saúde em busca de uma solução rápida dos sintomas, ou seja, né, em busca de uma medicação, como eles já chegam lá solicitando. E
pensando também em alguns casos que eu já atendi, o paciente ele já chega com a sua, com o seu transtorno como sua identidade. Eu sou um adolescente, por exemplo, eu sou TDAH. Ou então eu sou depressivo, então faz parte da identidade dele, eu sou. Então, também eu acho que fatos históricos assim na revista Times, que antes só viam celebridades na capa, então entra o Prozac, né, como a pílula da felicidade. Então, o sistema de saúde, assim, no sentido mais amplo, assim, nesse cenário atual, onde patologias, assim, não sei se tudo, e associado aí ao imediatismo, ao consumismo, né? Ele não tem intensificado mais, pegando a felicidade, o sentimento de infelicidade, assim, só para vocês comentarem. Primeiro eu quero parabenizar, né, tanto o Guilherme quanto o Rita, pelas belíssimas exposições, né, que fazem mesmo os nossos neurônios torcerem, né, e a gente começar a pensar bastante. A Rita, ela coloca na fala, né, Rita, uma questão que eu acho bastante interessante de pensar, como um fenômeno, né, que atravessa todos nós, que é a questão do imediatismo, da pressa, né? E o psicólogo junguiano, James Hillman, ele fez uma análise bastante interessante em uma conferência, em que ele dizia que não é à toa que a depressão é uma expressão da era moderna, entre aspas, né? Porque a depressão é rebaixamento, né? Então, que seria inclusive uma forma de conversa, né, com todos esses processos. Eu queria, né, escutar um pouquinho o que você acha disso, como que você pensa, né? E para o Guilherme eu teria assim, milhões de perguntas para fazer, mas eu vou tentar, né, sintetizar. Eu gostei muito quando você, né, de uma certa forma, retoma essa questão do lugar de fala, né? Eu acho que realmente vamos dizer assim, uma porta que se abriu, né, para nós enquanto sujeitos, porque é uma porta em que a gente pode se colocar enquanto pertencente a uma identidade, essa identidade, né, não, em algum momento histórico e ainda hoje não foi reconhecida, não teve espaço, né, e agora essa voz ela se coloca inclusive em termos de coletividade, que me articula enquanto um sujeito, pelo menos minimamente amparado, né, a uma identidade, mas a gente sabe também que as questões identitárias elas são problemáticas, porque de uma certa forma também elas vão essencializando esses lugares, né? É a grande crítica, né? Assim, ou é o bem ou o mal das questões identitárias, né? Mas, assim, pensando nessa coisa do lugar, né, que você critica tão bem na sua fala, eu queria, assim, que você colocasse, Rita, também, né, sobre qual é esse lugar de profissionais de psicologia que hoje estão diante de um mercado que quer consumir felicidade. Né, assim, qual a questão ética? Qual a postura? Né? Você falou um pouco aí da posição da psicanálise, né? Mas eu acho que valeria a pena a gente retomar isso de uma forma assim, né? Repetindo, né? Já que a gente ouviu tanta coisa aqui que ficou, né? Pensando em tantas coisas. Né? Sim. Tá. E depois? Então, eu queria ouvir a pergunta final dele, assim, finalzinho eu não entendi a pergunta. A última coisa que você perguntou sobre infelicidade. Isso porque, assim, nessa questão da patologização, né, associada ao imediatismo, ao consumismo, não tem se intensificado mais com essa pregação da felicidade, esse sentimento de infelicidade mesmo.
Bom, Jonathan, em relação à sua... em relação à sua questão, assim, eu estou de acordo, acho que com essa análise que você faz, né? Saiu um artigo do Vladimir Safak na Folha, acho que 2 semanas atrás, se não me engano, na sexta-feira da semana passada, uma semana, comentando justamente isso. Ele começa falando um pouco sobre esse crescimento aí, esse exponencial das páginas do DSM, né? E lança a pergunta, ele fala assim, seria uma, né, assim, uma exceção muito difícil de justificar na história da ciência, né, assim, que efetivamente assim, esses estados descritivos assim, do DSM tivessem mudado tanto assim nesse intervalo aí de pouco mais de 40 anos assim, também, né? Então, obviamente, o artigo dele vai se encaminhando no sentido de uma análise política, né, sobre as razões que levam, de alguma maneira, aos manuais de classificação serem cada vez mais abrangentes, né? A gente, quem sabe, poderia dizer cada vez mais identitários, né? Porque, de certa forma, eles vão proliferando um pouco as possibilidades de reconhecimento de qualquer sujeito naquele espectro de categorias, assim, né? É praticamente impossível a gente ler as primeiras, sei lá, 300 páginas, para ser otimista, do DSM, sem se, né, de alguma forma, encaixar em algum lugar ali também, né? Então, acho que é um pouco esse o truque, né? Assim, de alguma maneira, enfim, vigiar, patologizar e medicar, né? Nesse sentido, eu concordo contigo, eu acho que pode ser mesmo, assim, né, de que transformar, de certa forma, a infelicidade, né, assim, em estado do ser, né, facilita muito as coisas, né, para um mercado que, né, assim, efetivamente vende aí, assim, a felicidade como um bem, como um benefício, né. Ao mesmo tempo que eu acho que não faltam, talvez, assim, né, discursos que tentem denunciar isso, né, o processo parece muito avassalador ainda, né, assim, a gente parece estar em um momento de muita dificuldade para deter, né, assim, a evolução desse processo, enfim, né, e para, de alguma maneira, contrapor esse discurso a alguma coisa que possa, vamos dizer assim, no nível social, né, talvez assim, com um alcance social maior, de alguma maneira relativizar esses pontos de vista, né. Ainda que eu acho que existam muitas iniciativas importantes, né? Eu sou absolutamente a favor, enfim, né, assim, da gente pensar assim, nessa isenção das práticas de Estado, né? Tal como a gente pode pensar um pouco a partir do SUS, lutar por isso, né? Ao contrário, talvez, assim, né, desse processo, vamos dizer assim, radical de terceirização de serviços aí, assim, ligados ao bem-estar social, ao contrário, né, que a gente possa pensar na possibilidade que o Estado compareça desse lugar, mas não só como proponente dessas ações, né, mas também, assim, entendendo um pouco como que a dinâmica dessas instituições funciona, porque, efetivamente, eu acho que elas só fazem sentido se elas permitirem aqueles que estão ali, assim, né, na lida, terem uma certa isenção ética e, eu diria, mais científica também, assim, para exercer seu trabalho, né. Do contrário, eu acho que fica muito difícil a gente pensar também, assim, as práticas de Estado não estar corrompidas, assim, também, né, assim, isso leva ao pior, não tem dúvida nenhuma, né. Mas eu acho que é por aí, sabe, assim, de que as ações individuais são importantes, quando a gente traz essas falas, de alguma maneira, eu acho que a gente tenta propor um certo engajamento, né, assim, convocar, conclamar também o engajamento pessoal de cada profissional, enfim, né. Nós temos inúmeras organizações não governamentais, coletivos, enfim, né, que se organizam hoje em torno de causas sociais. E eu acho que a gente não tem muito estudo ainda sobre o impacto disso, né, assim, mas teremos em breve, né, e certamente eu acho que isso impacta bastante. Haja visto o pequeno exemplo que a gente teve aqui hoje, com esse vídeo tão belo assim, que vocês fizeram, né? Então, assim, eu acho que temos esse ponto, né? Chegamos à questão crucial, então, né? Como é que a gente se posiciona, então, né, nesse lugar? Eu acho que o posicionamento, ele é um pouco paradoxal, né? Porque a gente se vê obrigado, de alguma maneira, assim, né, a reconhecer, sem dúvida, a legitimidade desses discursos privados de fala, talvez, assim, ou de reconhecimento dos seus lugares de fala, por tantos anos, se solidarizar com eles, apoiá-los, né, e de alguma maneira, assim, contribuir para que eles ganhem maior expressão social. Mas eu acho, assim, que dificilmente outros profissionais que não os psicólogos talvez tivessem melhor instrumentalizados, enfim, né, a eventualmente fazer um pouco essa função de corte, né, assim, a ter um olhar que, num certo momento, também interpela, né? Porque o que eu tentei trazer aqui, de alguma maneira, é esse risco um pouco totalitário do lugar de fala, assim, também, né? Assim, que ele se afirma, né? Mas, a partir de um certo ponto, risca, né? De alguma maneira, ou se arrisca, ou corre o risco, né? De se identificar, talvez, assim, né? Justamente essa fala substancializada, naturalizada, né? Assim, que começa a segregar, excluir, enfim, né?
A respeito disso, eu li também um artigo recente do Cristóvão Tesa, né, que é um escritor brasileiro tão interessante, assim, contemporâneo, elogiando 3 livros recentes que saíram de escritoras brasileiras contemporâneas, né? E ele fala que o que ele achou mais interessante nos livros é justamente a criação dos personagens masculinos, né? E ao final ele fala isso, assim, fala assim, olha, ainda bem que a gente tem autores tão interessantes, né, que nos lembram que nós ainda somos intercambiáveis, né, assim, que de alguma maneira as mulheres podem produzir personagens homens e vice-versa, né, e a gente poderia, né, assim, diversificar um pouco essa fala para outros lugares. Então eu acho assim que, eu me recordo inclusive, assim, né, eu acho que o tema da pluralidade ele sempre foi muito caro ao conselho, né? Me recordo da presença desse significante em diferentes momentos históricos, inclusive do CRP, no tanto que eu acompanho, enfim, pelo jornal e pelas atividades que a gente faz, às vezes, interface com a universidade, né? Então, eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? Assim, de alguma forma, eu acho que a nossa posição política, inclusive, ela talvez possa, eventualmente, ser pautada também, assim, por esse ponto de incompletude, né? Por a gente, de alguma maneira, assim, reconhecer o dispositivo identitário, né, e acho que a importância, a expressão política que ele tem, mas não tudo, né, mas introduzir ali, assim, né, um ponto de ruptura, um ponto de clivagem, né, denunciar o que talvez assim, o discurso identitário tem de sintomático, a partir de, quem sabe, de um certo momento, enfim, colher um pouco esses efeitos dessas práticas, né, e repensá-los, enfim, a partir das suas próprias relações. Não sei, né, eu não sei se te respondo, né? Mas assim, mais genericamente eu penso, né, assim, que fazer frente a esse lugar, assim, né, significa também a gente ter cuidado um pouco, né, assim, com a maneira pela qual a gente se contrapõe a um discurso muito identitário, que é o discurso do consumo, assim, do imperativo da felicidade, né, sob pena, né, assim, da gente sucumbir a ele da maneira mais inadvertida, né, assim, que a gente possa pensar, né. A partir de um certo momento, eu acho interessante a gente pensar assim, que ninguém tem resposta sobre o que é ser feliz, né? Não sabemos exatamente o que é, mas a gente vai buscando caminhos a partir assim, de uma avaliação que a gente faz, quem sabe, dos contrastes, do infortúnio, assim, de todo um conjunto de patologias individuais e sociais que corrompem a felicidade, né? Então, lembrando a fala da Mariana, que ser feliz dá trabalho, né? Mas eu acho que nós psicólogos, talvez, assim, também apoiamos muito o nosso trabalho. A gente acha que, pelo menos eu penso assim, e acho que vejo muitos dos meus colegas e alguns também pensarem assim, né? A gente justifica muito a nossa prática por acreditar que ser infeliz dá mais trabalho ainda. Né? Eu estou aqui com uma pergunta do Facebook, na sequência do Almir, e eu tenho uma pergunta também. A pergunta que veio pela rede social foi, bom, acho que não chega a ser, hoje valorizam mais o ter do que o ser. Pergunta de Raíssa Moreira. Infelizmente. E percebo realmente isso refletindo nas crianças e adolescentes. Percebo essa geração com muita dificuldade ou muito despreparo para enfrentar frustrações tão comuns e tão importantes também. Bom, é um comentário. Eu queria, só, acho que um pouco na chamada da Cláudia, assim, e aí, né? E como que a psicologia está sendo chamada? Eu queria chegar um pouco aqui mais e fazer talvez um comentário para a fala da Cláudia, não sei se vai ser uma pergunta. Eu vi hoje numa rede social um seguinte, sei lá como chama, endereço, Academia de Gestão das Emoções. Então, isso é um chamado que eu acho que a nossa categoria provavelmente será chamada a essa suposta gestão das emoções como uma possibilidade de que, por meio de uma adequada gestão das emoções, você possa advir a ser feliz. Então, eu acho que essa é uma questão, eu fiquei bastante chocada de como que um discurso se preste tanto a outro, assim, né? Você pensar academia, gestão e emoção. E como que isso, muito rapidamente, pode ser que chegue até nós demandas assim, eu quero aprender a gerir as minhas emoções. Depois, então, acaba que ficou só um comentário, mas acho que talvez valha isso como uma colocada de pé no chão mesmo, assim, como é que isso vai chegar para nós. Depois eu tenho uma pergunta, além
E vamos passar para o Almir. Então, Almir, você dá a liberdade para o Milton falar antes? Não, porque... Depende, eu vou ter minha chance. Tá, não, dá tá bom. Não, é só que uma coisa que me chama. Senso de justiça. Quem não falou, que fale, né? Só uma coisinha. É que eu estava pensando, que eu comecei a raciocinar enquanto vocês estavam falando, essa questão, justamente sua pergunta, onde é que a psicologia é chamada para trabalhar essas coisas? Porque eu estava pensando, o que a gente estuda basicamente? Psicanálise para rico e comportamental para pobre. Nenhuma das duas é o resultado de um. O pobre aprende a ser submisso, a virar uma máquina, o rico pode falar, mas também não resolve nada, não muda. Aí eu comecei a pensar nas coisas, as psicologias que realmente mudam as coisas. Análise transacional, gestalt de terapia, de repente eu me toquei assim, cara, bioenergética, transpessoal. Aí estourou na minha cabeça esse lance. Nós temos dois opostos. É a clínica que reflete aquela imagem de que o problema é pessoal. E a psicologia social que reflete aquela imagem de que o problema é social. Quando, na verdade, a interação dos dois. Quando tem uma antítese, uma tese, uma antítese, sempre vai ter uma síntese. Onde que eu achei essa síntese? Na transpessoal. De repente, instalou assim na minha cabeça. A síntese para essa briga entre clínica e social é a psicologia transpessoal. Coisa que não deixa a gente estudar na faculdade. Mas ela seria a primeira que devia ser estudada. Gente, boa noite, meu nome é Milton. Primeiro, queria cumprimentar a mesa, acho que corajosa, pessoas trazendo um trabalho interessante. Gostei muito, Guilherme, de você trazendo sobre um CRP, quando encontramos diversos colegas e não, nós somos iguais, sempre iguais. Assim, sem ranço, sem acho que é isso mesmo, nós temos uma profissão de base, cada um encontra o seu caminho por canto, mas é uma referência, inclusive, social. Mas eu pedi para falar, para fazer um comentário. Há muitos dias que eu sabia que eu vinha aqui hoje, né? Sabia que dia era hoje, e terminei de trabalhar me preparei para isso em casa, tomar um banho, e quis vestir essa camisa para vir aqui. Então, ouvindo nossa conversa, eu estou muito angustiado, estou muito tomado por tudo que aconteceu no dia de hoje. Eu não acho que, não é que eu acho que a gente não falou aqui nas coisas que estão acontecendo, a gente metaforizou, né, em geral, o que está acontecendo. Eu não sei se é homenagem à camisa vermelha, eu fico achando que, porque se a gente entende que o Estado foi criado, foi pensado, né, dentro dos primórdios, aqui é a perspectiva da felicidade, né, é que os homens pudessem ser menos infelizes e se organizar em torno do Estado. E quando a gente começa a ver que o Estado que ele se encontra, o Estado produzindo situações assim, um Estado apropriado, um Estado tomado, um Estado... Né? Como é que nós vamos, não quero que ninguém me dê resposta, mas a gente talvez pudesse comentar um pouco mais de perto, assim, às vezes sujar um pouquinho mais nisso. Como é que nós vamos perseguir a felicidade? O que é que vai ser perseguir a felicidade, chegar próximo dela, numa situação como a que nós temos hoje, que nós estamos vivendo, isso até eu estou finalizando, até me lembro a frase da Ana Bock falando da depressão. Ela diz o seguinte: só se deprime aqueles que não se envolvem nas lutas do seu tempo. Acho que essa frase nem é bela, mas ela usa com muita frequência e me lembra muito bem. Não estou fazendo uma pergunta, mas se puder comentar. Bom, então, tem um monte de coisa, né? A Cláudia fez uma pergunta direcionada para mim. Eu vou só levantar alguma coisa, assim, do que ela falou, que eu acho que é pertinente, assim, a discussão, que eu acho que tem a ver com o que foi falado agora, que, assim, não é à toa que cada sintoma tem o seu tempo, né? Não é à toa que as histéricas eram comuns na época de Freud e hoje nós temos a depressão. Isso a gente não pode negar, né? Nenhum sintoma está descolado, né? Principalmente esses sintomas, né, que a gente chama de epidemia, né? Não estão descolados do seu tempo. Não é por acaso, né, que as histéricas estavam lá e hoje temos os deprimidos. E eu acho que
a gente precisa pensar sobre isso, né? Por que a hiperatividade, por exemplo, é uma questão de pesquisa, né? Ela, de repente, virou um boom. Será que não existia antes, então, né? Então, não tínhamos métodos para investigar as crianças, né? E hoje temos melhores, né, formas de diagnosticar, ou, de repente, né, sei lá, apareceu aí um mosquito que picou todas as crianças, todas elas viravam, né? Então, são questões que a gente precisa pensar. E eu acho que é sempre um cuidado, né, que a gente precisa ter, porque nunca é só uma questão, né, do coletivo e também nunca é só uma questão individual. Às vezes também cai nos dois pontos, né, que foi o que o colega ali falou, né? Às vezes tudo se coloca no Estado, né, ou a questão do coletivo como único responsável, como se a gente não pudesse fazer nada, né? Ficar nessa posição deprimida de a culpa é do Estado, a culpa é, né, eu não tenho o que fazer, né? Ou o contrário também, né? Eximir completamente a questão coletiva e o Estado, né, e a época, e a culpa é só do sujeito na sua biologia, né? Quer dizer, a depressão, vamos dizer, se justifica por si só, lá com, sei lá, uma sinapse mal feita, ou que é o comum da depressão, que é a ausência de algumas propriedades cerebrais lá, né? Alguma química cerebral alterada que causaria a depressão, ou seja, não tem nada a ver com o que está acontecendo em tudo. Né? Então, acho que as duas respostas são ruins, né? Acho que a gente precisa entender que a gente é parte de tudo, né? Assim, isso tudo tá tudo muito junto, né? E, por exemplo, uma coisa com relação à depressão que a Cláudia comentou, eu tenho pensado assim, né? Não sei se tem alguém discutido isso, né? Mas é curioso que numa época onde a gente o imperativo é consumir, o deprimido é exatamente esse que não consome, né? Ele não sai de casa, ele não tem vontades, né? Quer dizer, será que, né, a depressão também não é uma forma de denunciar, né, de resistir? Será que é só, né, uma negativa no sentido de uma coisa ruim? Será que essas pessoas não estão denunciando para a gente? Olha, nem tudo é sair por aí, né, tirando foto bonita e sorrindo o tempo todo, né? Tem alguma coisa, mal-estar que não tá solucionado, né? E aí o que ele falou é importante, assim. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, você fez essa pergunta assim, o que nós psicólogos podemos fazer? Eu acho que é deixar cair um pouco esse ideal de felicidade. Acho que a gente já a gente conseguir fazer isso já é um ponto, né? De não tomar isso como ideal, né? Não prometer isso, né? Porque isso todo mundo já promete, né? Isso é o que tá corrente aí, todo mundo prometendo felicidade, né? Comprar, né, as propagandas, né, as redes sociais, quer dizer, felicidade todo mundo promete, né? Quer dizer, cabe a nós eticamente não entrar no vai da valsa, né? Não entrar nessa correnteza aí que arrasta a gente mesmo, né? Então, acho que, assim, dar um passo atrás no sentido de, olha, peraí, uma coisa, né, eu acho que não estou dizendo que a gente vai falar isso com o paciente, é uma forma de conduzir, né, um tratamento. A questão não é uma promessa de felicidade, a questão é você, né, você nesse mundo aí, como é que tá, né? O que você está fazendo com isso aí, né? Como é que é isso? O que é isso para você, né? E essa questão do sorriso, né? É curioso, né? Que é uma pessoa que parece estar contando, né, uma coisa muito ruim e está sorrindo. Quer dizer, é isso que você pode fazer. Né? E é muito, né? Você perguntar ao sujeito sobre a sua posição diante do mundo já é muita coisa, né? Então, talvez não prometer a felicidade no mundo, que todo mundo promete felicidade, já é uma coisa, né? E uma coisa que eu tenho visto muito, assim, que eu tenho feito muito, inclusive, nessas entrelinhas, né? Autorizar as pessoas um pouco a ficar angustiada. Mas peraí, como assim? Você perdeu a mãe, você está me contando que você perdeu a mãe tem um mês. Como assim você não pode estar angustiada? Né? Isso aí, vamos lá,
vamos ver, vamos escutar, né? Mas não tem que ter pressa para livrar disso, né? Então, talvez também desacelerar um pouco, que também é outra coisa, a pressa. As pessoas chegam com aquela pressa de resolver logo. Agora, é isso, né? Porque o Guilherme falou muito bem, pelo menos, né, na ética que a gente elabora, né, que a gente trabalha, né? E dentro da psicanálise, de fazer isso tudo, a gente, às vezes, as pessoas às vezes não gostam muito não, entendeu? Fica... Mas, assim, é o que a gente se dispõe a fazer, porque as pessoas vão procurar lá uma terapia que vai resolver a ela mais rapidamente, né? Porque vai ser menos custoso emocionalmente, e no caso da pessoa que paga, né? Vai ser menos custoso, inclusive financeiramente, uma coisa que resolva rápido, né? Uma promessa, né? Mas... E essa academia de gestão, maravilhoso isso, né? Quer dizer, você vai lá para uma... Como se fosse da ordem do aprender mesmo, né? Que é isso, né? De meio fazer um download lá e agora eu consigo resolver. Então, assim, talvez a gente possa fazer muito pouco, mas se a gente fizer esse muito pouco, já faz muito, né? Na nossa prática. De a gente não se deixar levar pela correnteza, nem da rapidez e nem da promessa, né, de felicidade. Não é disso, acho que não é disso que se trata. Saúde mental, né, essa busca do sujeito não se confunde com isso, né? Felicidade é uma contingência, né, que pode acontecer ou não, mas o sujeito poder se colocar no mundo, né, fazer suas lutas, né, e isso que a gente está vivendo aí hoje, né, poder se apropriar das suas lutas, né, não só, né, de uma forma identitária, mas de uma forma também de pensar no coletivo, né? De poder estar junto, fazer laço com o outro, né? Acho que é pouco, mas é bastante, né? Só um detalhezinho, quer dizer, às vezes essa demanda pela felicidade não vai chegar a ser em máscaras, né? Que a gente possa, quanto profissional, perceber isso, né? Que está sendo dito quero ser feliz. Não necessariamente com essas palavras, mas para a gente não cair nessas arapucas. Eu vou passar para o Guilherme, mas eu queria fazer um comentáriozinho em cima do Milton, do que o Milton tinha dito, porque eu estava lendo, né? Então, a questão tanto da ética quanto da felicidade, numa determinada tradição dentro da filosofia, tem a ver com liberdade. A ética, ela exige o exercício da liberdade, e isso, desde atrás, chegando hoje, quer dizer, a ética é como ser ético é o que fazer com a liberdade, e a felicidade também, ela está intimamente ligada à liberdade. Então, caberia pensar, e se a gente pensa, né, que o Estado, como Milton disse, foi criado para ser, eu estou com a frase criada, que a função do Estado é tornar os homens bons e felizes. Isso o Estado, isso Platão dizendo, né? A Constituição americana fala que a felicidade seja um direito, né? Então, isso reconfigura também, quer dizer, o poder do Estado, ou o papel do Estado como E Márcia Tiburi, hoje, falando isso assim, o ideal de felicidade política qual é? Fora essa questão do ideal, mas o que a gente pode hoje pensar como felicidade política é a democracia. Então, eu acho que são termos conexos, né, ao que nós estamos discutindo, que, por isso é que eu falei, ainda bem no começo, né, que a nossa conversa não acaba hoje, porque tem essas outras, né, esses outros sentidos, esses outros nexos também sendo colocados, que a felicidade é construída historicamente, né? Então, assim, alto lá, vamos chegar para trás, pensar um pouco. Então, é isso, Milton. Eu acho que essa coisa de como que a gente vai fazer dentro do Estado, possivelmente tirânico, né, que como eu abri hoje, né, o debate, e aí, né? Eu acho que é uma convocação também que nos falta
pensar. Né? Bom, em relação a essa questão que chegou aqui pela internet da Raíssa, eu acho assim, que essa, do ponto de vista dos conceitos, né, essa distinção entre o ser e o ter, isso foi tão importante, né, durante acho que tanto tempo, uma série de construções a respeito do homem, da vida social, né, da vida moral, da ética. E talvez a gente esteja chegando num momento assim, né, em que parece que a distância entre esses dois conceitos, ela vai diminuindo, né, a ponto às vezes eles se superporem, né? Então ela mesma cita o exemplo dos adolescentes, né, dizendo que eles valorizam mais o ter do que o ser, né? Mas pode ser que se a gente aproxima um pouco mais a lente, a gente percebe que de alguma maneira essa sanha de ter, né, no fundo é uma sanha de reconhecimento também, né, assim, de se fazer reconhecer, enfim, eu sou um pouco aquilo que eu tenho, né? E acho que esse, talvez assim, essa possibilidade, enfim, né, de reabrir o espaço entre uma coisa e outra, é que talvez nos dê também, dentre outras coisas, uma margem de trabalho, né, de tratamento. Muitas vezes eu acho que no caso do tratamento do adolescente, isso é ainda mais reiterado por um conjunto de expectativas, de influências familiares, enfim, né, assim, e às vezes até pela dificuldade, eventualmente, dos cuidadores, dos pais, né, de perceberem, talvez, assim, a diminuição dessa distância, né? Então, estou me recordando aqui uma vez de ter sido duramente interpelado por um pai, né? Dizendo assim, meu filho vem aqui já há um tempo e, né, ele continua mal na escola, ele continua sem ler um livro, ele continua desinteressado nos estudos, né? E nesse momento eu perguntei para ele coisas bem simples, tipo assim, quais foram os últimos 5 livros que o senhor leu, né? Assim, quantos o senhor tem na estante, né? E essa pergunta foi absolutamente desconcertante, assim, também, né? Então, quer dizer, às vezes a gente simplesmente joga no outro, assim, né, algo que deve referenciar, né, a sua base aí, assim, de performance social, de reconhecimento, enfim, né, esquecendo de que, muitas vezes, quando a gente é pequeno, sobretudo, né, a gente tem mais tendência a fazer o que o outro está fazendo, né, do que o outro está dizendo para a gente fazer. Então, eu acho que esse aspecto aí, talvez, ele é importante ser pensado, né, no campo do que essa nossa, né, interlocutora traz aí pela internet. Bom, acho que em relação a essa questão que vocês estão trazendo, né, assim, eu fiquei pensando, fiquei tocado mesmo também pela sua fala, sabe, assim, pelo comentário da Mariana, né, pela sua camisa vermelha, né, e pela minha camisa preta, né. Assim, eu vou dizer que nesse momento, para mim, eu acho que a gente pode pensar no luto como a véspera da luta, né. Beleza, bola para frente, vamos adiante, né? Assim, vamos ver o que a gente vai fazer a partir disso agora, né? Como é que a gente se reorganiza, né? Não o luto como assim, o signo da depressão, assim, da desistência, da renúncia, né? Assim, dos pontos entregues, e não necessariamente também assim, né, como o signo de uma reação destemperada, né? Assim, muito identificada a violência do adversário, né? Eu acho que a gente precisa pensar, né? Pensar o que a gente vai fazer. E não tem muito tempo para isso não, né? Assim, não tem muito tempo para isso não, assim, acho que já era bom ir pensando antes, né? E talvez ainda mais a partir de agora, né? Como é que a gente pensa enquanto categoria, né? Enquanto categoria profissional, enquanto uma categoria profissional engajada em problemas assim, que são muitas vezes específicos da nossa categoria, inclusive, não que eles não sejam partilhados com outros, mas nós sabemos de muitas coisas do ponto de vista da psicologia que se colocam de uma maneira muito espessada, né? Muito profunda, e eu acho que isso nos implica de uma outra maneira, né? Mas, assim, o que eu posso dizer agora, e talvez eu esteja dizendo ainda, né, de uma maneira muito afetada, porque eu acho que não tive tempo suficiente para decantar tudo que se passou no dia de hoje, né? Mas é o que está me parecendo, sabe? Assim, de que, bom, vamos agora nos reorganizarmos, né, e ver quais são os caminhos a percorrer. São muitos, né? Certamente são muitos. Acho que a gente tem que confiar um pouco também, assim, né, no histórico do que foi produzido, né? Assim, do que foi produzido, né, com toda uma iniciativa inédita, acho que na história do país, enfim, né, de transformar um pouco concretamente a nossa realidade social. A minha prima deixou uma sugestão que foi publicado recentemente, na verdade, essa semana. Eu queria deixar apenas uma sugestão mesmo de leitura de um artigo que foi publicado recentemente pelo Sindicato dos Psicólogos de São Paulo,
a respeito da medicalização e dessa epidemia dos transtornos mentais. Achei muito interessante, só queria deixar essa indicação mesmo. Onde é que é o site? No site do sindicato, do SINDC. SINDC São Paulo? Sim. Bom, gente, então nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento, que não é um encerramento, nesse caso, que eu acho que o que nos deixa, a mim, me deixa muito feliz, é a gente não ter encerrado o termo felicidade em alguma definição. Que a gente mantenha essa polissemia e que a gente possa conversar mais e mais vezes sobre isso. Acho que talvez não com exatamente esse mesmo título, mas eu acho que esse tema deve voltar aqui às nossas quartas-feiras. Eu agradeço demais, Rita, né, pela sua disponibilidade. Rita viajou, chegou hoje, tem aí um estirão de trabalho pela frente. Obrigada por essa disposição, né, de se colocar e de participar desse debate para a gente. Isso é muito importante. E também sendo conselheira, né, eu acho muito, muito bom. Obrigada mesmo. Guilherme, assim, de primeira hora, muito obrigada mesmo, assim, na elaboração do convite, ele falou assim, tá bom, eu vou. Então, assim, muito obrigada mesmo, obrigada a cada um de vocês, obrigada a quem teve que sair mais cedo, pela participação de vocês que ficaram aqui até o momento. Chamamos, então, para a próxima quarta-feira, temos também Psicologia em Foco, 19 horas, então está contigo no pronto, aí vocês vão saber a tempo. Obrigada, boa noite.